vamos voltar ao nosso estudo de Gênesis. Na semana passada, nós fomos até 42, 24. Quero voltar um pouquinho. Não sei quantos perceberam, além da Nádia, que eu pulei o capítulo 40. Na semana retrasada, quando eu terminei, eu falei que não daria tempo o capítulo 40, e aí eu disse: o copeiro do chefe não se lembrou de José, porém dele se esqueceu. E eu fiquei com essa frase na cabeça, então aí na outra semana eu continuei a partir daí, do versículo 23. Nós não falamos nada sobre o capítulo 40. Então eu vou voltar um pouquinho, e a gente vai brevemente aqui só tocar em alguns detalhes do capítulo 40. Mas vamos antes fazer uma oração. Quero pedir ao presbítero Obed fazer esta oração. Basicamente, a história de José começa então quando José, depois do ciúme dos seus irmãos, é vendido. E aí nós estudamos a partir do capítulo 39, que a vida de José, que para alguns poderia representar o fim, foi na verdade um tempo de grande progresso e crescimento. Primeiro na casa de Potifar. Só no fato dele ter sido levado para lá já é uma grande vitória, no sentido de que ele foi para um lugar bom entre tantos lugares que um escravo poderia ficar. A frase que é repetida sempre: o Senhor era com José, o Senhor abençoou José, e assim, consequentemente, abençoou a casa de Potifar. Nós vimos então que, por causa da esposa de Potifar, José foi preso, acusado de abusar dela, quando na verdade era o contrário que estava acontecendo. E aí o capítulo 40, José na prisão. Falamos que era uma vida de altos e baixos, e aqui aparentemente é um baixo, mas que já começa com progresso, quando o mordomo, quando José, mesmo na prisão, ele é colocado num lugar de destaque, de cuidar das coisas lá na prisão. Então nós percebemos que, em momento algum, José fica desamparado, até mesmo na prisão. O sonho do copeiro e do padeiro. O que aconteceu é que padeiro e copeiro ofenderam o rei do Egito e foram presos, na mesma prisão que José estava. Capítulo 40, verso 2. Indignou-se Faraó contra os seus dois oficiais, copeiro-chefe e padeiro-chefe. Então, eles foram presos. José cuidava deles. Ambos sonharam. Aqui a gente vai ver um sonho duplo com significados diferentes. A gente tem repetido que sonhos duplos são marcados como algo que veio realmente de Deus. E aqui sonhos duplos vieram de Deus, mesmo tendo significados diferentes, mas foram na mesma época com dois presos. José viu que eles estavam tristes, desanimados, perguntou o que estava acontecendo, e eles disseram
que tiveram um sonho. E não há quem possa interpretar. Aqui a gente percebe que vai acontecer repetido o que vai lá na frente acontecer quando o faraó precisa de uma interpretação do sonho e ninguém podia interpretar. Lembra que nós falamos que havia os sábios, haviam pessoas próprias para isso, seja por uma adivinhação, seja por algum tipo de relação da história, para identificar os sonhos, mas ninguém conseguia identificar. José, então, ele não diz que eu vou interpretar, eu vou te dar a interpretação. Mas o que ele diz? Versículo 8. Porventura não pertencem a Deus as interpretações? Contai-me o sonho. Que ele está mostrando fé. Olha, conta o sonho, Deus pode interpretar. E está testemunhando, né, que está falando de Deus. 2 sonhos. O copeiro sonha com uma videira com 3 ramos, que vai dar nos seus cachos uvas maduras. Ele sonha também com um copo de Faraó, ele espreme as uvas e entrega nas mãos de Faraó. José com a interpretação. Interpretação do sonho, depois que a gente vê a interpretação, é fácil, né? Mas é lógico que era isso, né? Parece fácil. Então, 3 uvas, 3 dias, e em 3 dias Faraó te reabilitará e te reintegrará. Versículo 13. E você vai novamente entregar lá a taça, dar nas mãos de Faraó, como costume, né? Você vai servir Faraó. Alegra-te, alegra-te. O padeiro, vendo que José interpretou o sonho, e foi uma boa interpretação, falou: interpreta o meu também. O sonho do padeiro era 3 cestos de pão que estavam sobre a sua cabeça. No 3º cesto havia todo tipo de alimentos, arte de padeiro, manjares de Faraó. Aves comiam o cesto da cabeça, o cesto não, né? Comiam do cesto na cabeça. José dá a interpretação. 3 cestos são 3 dias. Em 3 dias, Faraó te tirará para fora a cabeça e te pendurará num madeiro, e as aves te comerão as carnes. É interessante que o vinho, a uva espremida era dada a Faraó. No outro, o cesto de pão, que era a comida do Faraó, as aves comiam, ou seja, Faraó não tinha aquele alimento. Então, por aí você dá para entender que realmente a ideia de ser reintegrado e de ser morto, né? Porque as aves comiam. Os 3 dias também casavam com uma festa que haveria, e aí, então dá para entender que era o momento para a reconciliação, para que aquele copeiro fosse reintegrado. E foi exatamente isso que aconteceu, né? Um foi reintegrado e o outro foi morto. E aí sim, chegamos no versículo 23. O copeiro-chefe, todavia, não se lembrou de José, porém dele se esqueceu. Como nós dissemos na semana passada, se esqueceu, mas não tem tempo atrasado, né? No tempo certo se lembrou. Quando que ele se lembrou? Foi no momento em que Faraó teve o sonho e não havia quem interpretasse. E a interpretação de José ao sonho de Faraó fez com que ele pudesse ser o governador de todo o Egito. Nós já estudamos essa parte, então, capítulo 41, quando José interpreta o sonho, 7 anos de escassez, seguidos de 7 anos de muita fome, e José disse: você tem que arrumar alguém para governar, alguém que seja sábio, e Faraó disse: quem acharia em quem há o Espírito Santo de Deus, como você, né, José? José não se ofereceu. Faraó viu que na frente dele tinha um homem de Deus. E nós falamos que realmente isso aqui demonstra
É o propósito de Deus, para que colocasse no coração de Faraó essa ideia, né? Confiar em José, como ele confiou. A partir daí, as pessoas são chamadas a se inclinar perante José, e José casa-se, tem 2 filhos, e a gente percebe que, passados 7 anos de prosperidade, realmente chega o tempo da escassez. Capítulo 42, que nós já estudamos. Por que estáis aí a olhar uns para os outros? Isso são palavras de Jacó, seus filhos. Vamos lá. Não temos o que comer, vamos ficar olhando uns para os outros aqui e morrer? Vocês devem ir ao Egito. Foram 10 filhos e ficou o Benjamim. Eles chegaram lá e se prostraram em rosto em terra. 2 coisas acontecem aqui. Primeiro, José testa os seus irmãos de forma exaustiva. E José exige a presença de Benjamim. Lembra que nós falamos que essa presença de Benjamim provavelmente faz parte da interpretação do sonho. Do sonho que ele teve lá, como quando ele era adolescente, que ele via 11 se curvando perante ele. E ali tinha 10, faltava o Benjamim. Isso não de uma forma que ele queria humilhar seus irmãos, mas que ele percebia que lá no Egito ele seria o resgatador da família, né? Ele seria essa pessoa que faria com que eles pudessem seguir, ter vida, seguir adiante. Só vou repetir rapidamente então aqui o que aconteceu nesse primeiro encontro, quando José os acusa de ser espiões, e eles contam, né, que eles são pessoas boas, de família, falam a respeito do seu pai, a respeito do seu outro irmão, e José então os meteu na prisão. Lembra que primeiro José disse que eles deveriam mandar alguém para trazer o irmão, mas depois ele diz, fique um, e os demais podem ir e trazem o irmão. E aí nós vimos que aqueles começaram a conversar entre eles e pensando a respeito de que aquilo estava sendo realmente uma punição pelo que eles fizeram a José. E aí ele percebe que Simeão foi um dos que o deixaram, né, e não proteger. Simeão então fica, enquanto os demais irmãos regressam para o Egito. 25 então, vamos seguindo? Ordenou José, 42, 25. Ordenou José que lhes enchessem de cereal os sacos e lhes restituíssem o dinheiro, a cada um no saco de cereal, e os suprissem de comida para o caminho. E assim foi feito. E carregaram o cereal sobre os seus jumentos e partiram dali. Então o que acontece? Aqui mais uma vez, aparentemente é uma prova. Será que José está querendo testar os seus irmãos? Se o amor deles ao dinheiro vai ser maior do que ao seu irmão Simeão, que ficou para trás? Talvez tentados aí pelo dinheiro, eles simplesmente não voltariam mais. A sequência, eu não vou ler todo o texto, mas a sequência diz que um deles abriu e viu o dinheiro. O dinheiro estava no saco de quantos? De todos, os 10. Mas um só viu o dinheiro. E eles ficaram preocupados. Que é isso que Deus nos fez? Final do versículo 28. Deus está nos punindo? Seremos reconhecidos como ladrões? O que nós vamos fazer?
Seguiram viagem e voltaram até o seu pai. O versículo 29 diz que vieram para Jacó, seu pai, na terra de Canaã, e lhe contaram tudo o que lhes acontecera, dizendo. Aqui esse contaram tudo, não é tudo, né? Primeiro, pelo que a gente lê aqui no texto, eles vão omitindo partes da história. Por exemplo, eles não falaram que Simeão foi algemado, que eles foram ameaçados, e etc, etc, etc. Não falaram do dinheiro, só falaram que eles tinham que voltar e levar o irmão mais novo, porque assim sabereis que não sois espiões, ou seja, era a forma que José disse que eles deveriam agir para ser considerados homens honestos. Versículo 35, lembra que eu disse que só um tinha visto que o dinheiro estava no saco? Versículo 35 diz, aconteceu que despejando eles os sacos de cereal, eis que cada um tinha uma trouxinha de dinheiro no saco de cereal. E viram as trouxinhas com o dinheiro, eles e seu pai, e temeram. Então você percebe que temeram. A preocupação de Judá, dos irmãos, será que era a mesma de Jacó? Alguém diz que Jacó pode ter assustado quando viu aquele tanto de dinheiro. Esses meus meninos estão mentindo, eles venderam Simeão, olha tanto dinheiro que tem aqui. Onde que eles arrumaram esse dinheiro? Jacó então lhes disse, tendes-me privado de filhos, José já não existe, Simeão não está aqui, ides levar a Benjamim? Ou seja, não vou deixar vocês levar a Benjamim. Lembra que nós falamos? Depois que José partiu, o filho querido era o Benjamim. Parece que ele fez uma substituição dos caprichos, do tratamento mais caloroso para com Benjamim. Não queria deixar de forma alguma o Benjamim. Rúben faz uma proposta ao seu pai. Mata os meus filhos, se não tornar a trazer. Entrega-mo, e eu o te restituirei. É uma proposta estranha, né? Primeiro que avô quer os netos, né? Matar os netos no lugar do filho. Dá na mesma, não é tão ruim, né? Contra. E Jacó não se acanha a essa história. Aparentemente, o assunto parou ali, morreu por um tempo. Lembra que nós falamos que a quantidade de alimento que José mandou para eles não ia dar para sempre. Uma hora eles teriam que voltar ao Egito para pegar mais alimento. E nessa hora que eles tivessem que voltar, eles tinham que levar Benjamim. Senão eles sabiam que eles iriam encontrar problemas. Essa hora chegou. E também junto com essa hora, aparentemente Jacó vai estar mudando de ideia. 43, a fome persistia, gravíssima na terra, tendo eles acabado de consumir o cereal que trouxeram do Egito, disse-lhes seu pai, voltai, comprai-nos um pouco de mantimento. A conversa aqui, a gente percebe que o pai ainda tem a diretriz, ele está mandando, ele que manda na história. Lembra? Primeiro ele falou, vocês estão olhando para os outros aí? Vão lá arrumar alimento. Agora, novamente, ele fala, vocês têm que voltar lá. E os filhos, demonstrando que eles realmente, com a vida, aprenderam um pouco, mudaram um pouco, eles obedecem o seu pai. Mas Judá colocou uma condição. Pai, nós voltamos, mas nós temos que levar Benjamim. Não tem como ir sem Benjamim.
Versículo 5: se porém não o enviardes, não desceremos. Ou seja, eles obedecem, mas impõem condições. E aí a gente percebe então que Jacó concorda que Benjamim seja levado junto. Uma curiosidade aqui, lembra que nós falamos há pouco que Rúben ofereceu seus filhos caso Benjamim não voltasse? Judá também faz uma oferta, mas ele oferta a si mesmo. Ele fala, envia o jovem, versículo 8, e nos levantaremos e iremos, para que vivamos e não morramos, nem nós, nem tu, nem os nossos filhinhos. Eu serei o responsável por ele, da minha mão o requererás. Se eu não te trouxer e não te puser à presença, serei culpado para contigo para sempre. Então a proposta dele é mais direta, né? Olha, eu sou culpado. O que caia sobre mim, qualquer condenação, se eu não trouxer Benjamim. E Rúben fala, olha, se eu não trouxer, para matar meus filhos, né? O negócio não foi muito bom. Aqui a gente vê já Judá tomando essa postura de líder da família, né? Judá, o líder desta família, nesse quesito aqui. Sem alternativa. Que alternativa que tinha Jacó? Se eles não fossem para o Egito, todos morreriam. Ele ficou convencido por Judá e seus filhos que se eles fossem para o Egito sem Benjamim, também eles não iriam voltar. Então a esperança era, vai Benjamim, volta todo mundo, inclusive Simeão, que está lá, e viveremos. Versículo 13, levai também vosso irmão, disse Jacó. Levantai-vos e voltai àquele homem. O encontro, então, com José, a partir do versículo 15. Lembra que eles levaram dinheiro, né, porque José mandou colocar o dinheiro lá no saco de cada um deles. O dinheiro que eles deveriam ter pago pelos mantimentos, José devolveu para eles. E o que eles fizeram? Eles foram para o Egito, levando o dobro do dinheiro, ou seja, o dinheiro que tinha ficado no saco e o dinheiro para comprar novo alimento. Eles foram muito bem recebidos. Versículo 16 diz que, vendo José a Benjamim com eles, disse ao hospedeiro da sua casa, leva esses homens para casa, mata reses, prepara tudo, pois estes homens comerão comigo ao meio-dia. Então eles se encontraram com José. A consciência pesada é um grande mal, um grande problema, né? Imagine um monte de gente chegando no Egito para comprar coisas, e de repente eles são separados e levados para almoçar lá com o grande governador. Eles sabiam que nas casas tinham cadeias, né, lugares para prendê-los. Eles já, vão nos prender, vão nos matar. Então, ser tratado bem, foi alvo de desconfiança. Versículo 18, os homens tiveram medo, porque foram levados à casa de José, dizendo, é por causa do dinheiro que da outra vez voltou nos sacos de cereal. A primeira coisa que eles falaram ao mordomo da casa de José é, descemos para comprar, mas quando chegamos, abrimos os sacos e eis que o dinheiro de cada um estava na boca do saco. Nosso dinheiro intacto. Tornamos a trazê-los conosco. E trouxemos também outro dinheiro conosco para comprar mantimento. Aí eles ficaram esperando a resposta foi, paz seja convosco, não temais,
O vosso Deus e o Deus de vosso pai vos deu tesouro nos sacos de cereal. O vosso dinheiro me chegou a mim e lhes trouxe fora a Simeão. Olha a ligação aqui, tão interessante. Repare, quando eles se encontraram, nada aconteceu. Até parece que José tinha dado um comando ao seu mordomo para ver se eles iriam falar alguma coisa sobre dinheiro. Na hora que eles falaram sobre dinheiro, ou seja, demonstraram honestidade, eis aqui Simeão. Lembra que a proposta era: traga Benjamim e eu liberto Simeão. Mas Benjamim não foi liberto imediatamente. Eles foram levados a um lugar. Quando eles falaram do dinheiro, o dinheiro, não se preocupe. A gente recebeu o dinheiro também. Deus deu para você o dinheiro. E toma aqui Simeão. E entregou a Simeão. Outra coisa curiosa que a gente vê nesse texto é que no versículo 15, lá diz o seguinte: tomaram, pois, os homens os presentes e o dinheiro em dobro, e a Benjamim levantaram-se, desceram ao Egito e se apresentaram perante José. Aqui o finalzinho só. Desceram ao Egito e se apresentaram perante José. Aqui, provavelmente eles se curvaram, mas não se fala. E agora, quando tem quantos? Agora estão os 11. Simeão está com eles, Benjamim está com eles, todo mundo está lá. E o texto diz: versículo 26, chegando à casa de José a casa, trouxeram-lhe para dentro o presente que tinham em mãos e prostraram-se perante ele até a terra. Os 11 irmãos. José pergunta do pai: como é que está o vosso pai? Ainda vive? E a resposta foi positiva: pai ainda vive. Abaixaram a cabeça e prostraram-se. Prostraram-se de novo. Aqui, aparentemente, é tipo uma gratidão por ele ter perguntado a respeito do pai. Então, vamos se prostrar novamente. Um gesto, né, de graças, de reconhecimento. Quando José vê Benjamim, novamente, ele se emociona. E aí, o texto diz que José procurou onde chorar. Então, mais uma vez, ele sai para chorar um pouquinho, né? E ali, depois que lavou o rosto, disse: servi a refeição. Essa refeição também é outro ponto interessante, né? A última refeição dos seus irmãos, quando José viu a refeição, ele estava num poço, chorando, sem saber do que ia acontecer. Apesar que José era um homem de Deus, provavelmente ele sabia que Deus estava com ele. Lembra que nós falamos várias vezes isso. Os seus irmãos, como tiveram coragem de ficar se alimentando e ainda discutindo o que ia fazer com José, se ia matar, ou se ia vender, ou se ia deixar num poço, e enquanto isso se alimentavam. E aqui uma cena, né, que José vendo seus irmãos se alimentando, e nesse momento ele é o grande governador. Diz que eles comeu à parte, né? Porque ali eles achavam que ele era um egípcio, e o egípcio não poderia comer com aqueles hebreus, o mesmo pão dos hebreus, etc. Versículo 34, então se lhes apresentou as porções que estavam diante dele, a porção de Benjamim era 5 vezes mais do que a de qualquer um deles. A gente vê cada ato desse de José como se fosse um teste também para ver os seus irmãos. Ele está percebendo que os seus irmãos estão arrependidos. Lembra, nós falamos na semana passada que os seus irmãos achavam que ele não entendia a língua deles, e eles começaram a conversar, e a conversa deles para José foi muito boa, porque eles diziam, né, uns aos outros: somos culpados no tocante ao nosso irmão, lhe vimos a angústia da alma,
quando nos rogava e não lhe acudimos. Eu estou lá no 42, 21. Então, eles já estavam demonstrando para José arrependimento. Quando eles voltam com Benjamim, mais uma vez eles estão demonstrando para José o arrependimento. Quando eles devolvem o dinheiro, estão demonstrando que a ganância deles por dinheiro não era maior, né, do que o cuidado. E aqui dar a Benjamim 5 vezes mais era um motivo deles ficarem bravos. Que história é essa? Já chega o nosso pai que fica mimando esse menino, chega aqui esse José que vai dar prioridade para Benjamim. E o texto diz que eles beberam e se regalaram com ele. Ou seja, houve alegria e não ciúme, né? Houve paz aqui. E aí a gente percebe que podia acabar assim, né? Viveram felizes para sempre e José se revela. Mas há mais um teste. Eu ia parar aqui, mas eu vou mais um pedacinho também. Mais um teste. Depois, eles então iriam voltar para casa com Judá. Correto? E o que acontece? Um último teste, né? Deu José esta ordem ao mordomo: enche de mantimento os sacos que estes homens trouxeram, quando puderem levar, e põe o dinheiro de cada um na boca do saco de mantimento. O meu copo de prata poloás na boca do saco de mantimento do mais novo, com o dinheiro do seu cereal. E fizeram o que o José dissera. Então, o que aconteceu aqui? Eles foram saindo, né? José deixou eles andar um pouquinho e mandou lá o seu moço ir atrás deles e acusá-los. O mordomo então vai e diz: por que pagastes mal por bem? Não é este o copo em que bebe o meu senhor? Por meio do qual faz as suas adivinhações, procedeste mal no que fizestes. Então, uma acusação muito séria. Só que eles tinham a certeza de que não tinham feito isso. Não, nós não fizemos nada. Nós trouxemos dinheiro, devolvemos o dinheiro e ninguém pegou copo nenhum. E aqui, a gente percebe que eles tinham tanta certeza de que não tinham feito nada. Versículo 9, que diz o seguinte: aquele dos seus servos com quem for achado, morra, e nós ainda seremos escravos do meu Senhor. Então, uma palavra, né, de quem tem certeza de que não fez nada errado. Nós não roubamos nada. Se vocês acharem esse copo aí, nós podemos dizer que quem roubou deve morrer e nós seremos escravos. Conta o texto que foram procurando de um a um até chegar no mais novo e achou o copo no saco de mantimento de Benjamim. Grande tristeza, né? Grande tristeza, não tem o que fazer, porque a prova está mostrado ali, não tem o que fazer. Judá tenta defender seus irmãos, mas a gente percebe que não tinha muito o que falar, né? Vamos ler aqui uma partezinha, 14. Chegou Judá com os seus irmãos à casa de José. Este ainda estava ali, e prostraram-se em terra diante dele. Disse-lhes José: o que é isso que fizestes? Não sabias vós que tal homem como eu sou capaz de adivinhar? Então disse Judá: que responderemos a meu senhor? Que falaremos?
E como nos justificaremos? Achou Deus a iniquidade de teus servos. Eis que somos escravos de meu Senhor, tanto nós como aquele em cuja mão se achou o copo. E a gente percebe aqui nessa declaração de culpa de Judá, aparentemente ele não está se sentindo culpado pelo roubo porque eles não roubaram. De certa forma eles sabem que aquilo não está muito certo. Mas eles sentem que merece tudo o que está acontecendo para eles. Eles falam, não está acontecendo isso tudo errado comigo? É porque nós somos realmente culpados e que nós sejamos escravos. Aí então, José diz, longe de mim, ou seja, só vai pagar o Benjamim, vocês podem ir em paz, subir em paz para a casa de vosso pai. Eu vou parar por aqui, porque aí a gente já vai chegar no final dessa história, e eu quero falar com mais detalhes. Subir em paz, como subir em paz sem Benjamim? Meu pai morre, né? Não vai dar certo isso. Mas toda essa história, então, que a gente percebe que o que foi feito a José foi muito grave. Seus irmãos o venderam como escravo. E agora, José, por mais que ele ficasse emocionado, acho que por várias vezes ele queria abraçar os seus irmãos e perdoar os seus irmãos, ele não tinha preocupação com isso. Lembra que nós até falamos que o nome dos seus filhos, né? Um é Manassés, que significa esquecer, Deus me fez esquecer. O outro é Efraim, que significa Deus me fez próspero. Ele não estava guardando rancor, mas a preocupação dele é, se esses aqui são aqueles mesmos que me venderam, como que eu vou me aproximar deles? Para eles novamente virem querer fazer algo contra mim? Então ele testa os seus irmãos até esse limite, aqui é o fim, é o limite. Testa os seus irmãos para ver se eles iriam se manter fiéis. A gente percebe nessa história os dois lados, né? O lado daquele que é o homem de Deus, aquele que vê Deus agindo na vida dele, as situações se cumprindo, as promessas se cumprindo, tudo conforme Deus queria fazer. No tempo de Deus, não no tempo dele. José é um exemplo para nós de paciência. Se você está com Deus, as coisas vão acontecendo no tempo certo e você vai chegar aonde Deus quer. Nem mais, nem menos, nem antes, nem depois. E os irmãos de José também, um exemplo de pessoas que vieram do pecado ao arrependimento. A gente percebe que aqueles homens tão maus, depois nós estudamos um capítulo inteiro falando de Judá, né? É assustador, o capítulo 38, Judá e Tamar, é uma pessoa cometendo maldades como Judá cometeu, mas de repente esse homem também vai ser o homem que vai encabeçar o conserto dessa família, vai dirigir as palavras, vai confessar. Não há pecado que não possa ser confessado, e não há pessoa que não possa mudar, né? Aqueles que amavam dinheiro agora estão doando dinheiro, não estão escondendo nada, estão vivendo em paz. Então nós podemos pensar que para nós, né, é uma aplicação muito importante. Como vale a pena a gente viver de acordo com a vontade de Deus. E se nós pecamos, como há esperança, né, para qualquer tipo de situação. Isso não é como um incentivo ao pecado, né? Então pode fazer qualquer coisa porque há esperança. Não, a ideia é você saia logo que há esperança. Se você chegou ao fundo do poço, não pense em desesperar. Pense que só há uma alternativa, agora é subir, né? Saia de lá. Então há esperança. Eles não entraram no poço como José, mas eles chegaram ao fundo do poço em vender José e colocar José no poço. Mas eles estão
chegando agora ao arrependimento e ao momento da união total da família. Vamos fazer uma oração? Obrigado, Senhor. Nós agradecemos a Ti, te louvamos pela Tua palavra, te louvamos por esse momento que o Senhor nos dá, estudo, e que o Senhor Deus nos fortaleça, que o Senhor Deus nos renove, ó Deus, a alegria e a esperança. Aplique a Tua palavra aos nossos corações. Obrigado, ó Pai, pelo estudo, obrigado pela Tua palavra, e que o Senhor nos abençoe, ó Deus, em todo o tempo, nos dando, ó Pai, sempre alegria, renovando a nossa esperança, a nossa paz em Ti, ó Deus. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde, ó Pai, em todo o tempo, e nos leve para as nossas casas, ó Deus, também guardados na Tua paz, no Teu amor, ó Deus. Nós oramos assim, agradecidos, em nome de Jesus.